Olá pessoal, vamos estar dando agora continuidade àquelas aulas de programação CNC Torno. Na aula 1 vimos coordenadas absolutas, na aula 2 função G0 e G1 para movimentos lineares e nesta vamos ver G2 e G3 para a interpolação circular. Afirmo que é importante estar assistindo a aula 1 e a aula 2, para que você entenda o que está acontecendo no exemplo que vou dar mais à frente. E nesta aula eu vou ser um pouco mais prático, aquelas informações já trabalhadas na aula anterior, eu vou estar passando mais rapidamente. Então, para isso é necessário que você tenha o conhecimento passado nas aulas anteriores. Então vamos lá. O que seria interpolação circular? Toda vez que eu desejar realizar um movimento circular, ou seja, um raio, por exemplo, que eu tenho aqui, ou aqui, dá sinal de interpolação circular. Para mim poder realizar este movimento, por exemplo, a ferramenta inicia aqui e finaliza aqui, esse movimento é um movimento no sentido horário. Então, toda vez que eu quiser fazer um movimento no sentido horário, eu vou estar informando o comando através da função G3, que é para sentido de giro de trajetória horário. E toda vez que eu desejar fazer um movimento na qual inicia nesse ponto e finaliza nesse, ou seja, no sentido anti-horário, como mostra a seta, eu uso a função G2, que significa o quê? Sentido de giro de trajetória anti-horário. Eu vou estar trabalhando nessa aula supondo que minha ferramenta ela é dianteira, ou seja, se encontra na parte da frente da peça. Já adiantando, se por acaso a máquina que você estiver trabalhando, a ferramenta for traseira, ou seja, se encontra na parte de trás da peça, a única coisa que vai mudar é que o G3 ele vai ser anti-horário e o G2 vai ser horário. Tranquilo? Então vamos lá ao exemplo. Como que eu programo esse bloco? Seguindo os padrões das aulas anteriores, primeiro o número do bloco, N número do bloco. A função que deseja programar, por exemplo, aqui o nosso G2, nosso G2, por exemplo, este movimento que tem aqui, a coordenada aonde vai finalizar o movimento, por exemplo, se o movimento inicia aqui, ele vai finalizar nesse ponto, então esta coordenada, vamos estar informando aqui, e o valor do raio dessa interpolação, ou seja, se eu imaginar uma circunferência partindo deste raio, dessa interpolação, a medida do raio dessa circunferência a gente vai informar aqui. Um outro exemplo aqui, o N, o número do bloco, o movimento que se deseja programar, o G3, que no caso nosso aqui, movimento horário, a coordenada onde vai finalizar o movimento, supondo que o movimento comece aqui, ele vai estar finalizando nesse ponto, então a coordenada desse ponto estarei informando aqui, e a medida do raio dessa interpolação, supondo que eu imagine a circunferência gerada por essa interpolação, do centro dessa circunferência até a interpolação é a medida do raio que eu vou estar informando aqui. Temos uma segunda maneira também de programar, Vamos lá, olhar o exemplo. Número do bloco, G2, o movimento que eu desejo realizar, no caso nosso G2 aqui ele é anti-horário.
a coordenada aonde vai finalizar o movimento, e aqui, ó, antes eu informava o valor do raio. Agora eu posso, em vez de informar o valor do raio, informar a coordenada de onde parte esse raio, ou seja, imaginando uma circunferência, o centro dessa circunferência eu vou pegar a informação daquele ponto e colocar aqui. Mesma coisa aqui, ó, número do bloco, a função que eu desejo realizar, ó, G3, né? A coordenada onde vai finalizar o movimento, e aqui a coordenada do centro da circunferência que eu imagino com aquela interpolação. Observe aqui, ó, que eu tenho a letra I e a letra K. Para não haver mistura de quem que é uma coisa e quem é outra, o I ele está correspondendo a informações do eixo X. Olha lá. I, informações do eixo X. E o K, a informações do eixo Z. Olha lá. K, informações do eixo Z. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. No caso, ó, número do bloco, G3, horário, né? Um exemplo aqui, ó, movimento horário, X e Z, né, as coordenadas de onde finaliza esse movimento, né? Supondo que o movimento começa em A, aí ele vai vir trabalhando e vai finalizar em B. Então o X e Z ali seria a coordenada desse ponto B, né? X e Z. I e K é a coordenada do centro de onde parte esse raio, né? Então observe, ó, esse raio aqui, ó, tem como centro esse ponto R. Então a coordenada desse ponto R é informada aqui, ó, em I e K. Bem, eu tenho uma pecinha aqui para a gente programar, para a gente poder entender um pouco melhor essa função G2 e G3, né, na qual vou estar realizando nessa região a programação e nessa região a programação. Os demais percursos são informações trabalhadas nas aulas anteriores, então, por favor, se não tem a informação, assista às aulas anteriores para poder se inteirar dessas informações. Bem, no caso dessa peça aqui, vamos fazer de conta que vou programar o perfil, né? A ferramenta vai aqui, ó, trabalhar fazendo o contorno desta peça, né? Fazendo um perfil dela. Vamos supor aí que está fazendo um acabamento. Nós temos como definição que a ferramenta inicialmente vai estar aqui, parada no PTF, que é o nosso ponto de troca de ferramenta. E para que eu tire a minha ferramenta daqui e traga para o primeiro ponto, é necessário programar a coordenada do primeiro ponto, para que ele saiba para onde ele deve ir. Então a ferramenta está aqui. Vamos programar o primeiro ponto. No bloco N10, função G0, né? Movimento linear com o máximo de velocidade possível. X30 e 80, as coordenadas do ponto A. Então, com essa informação, a minha ferramenta que se encontrava ali no PTF, ela se movimenta e vai para o ponto A. O próximo bloco, né, seria programar o ponto B, que é aquele ponto que eu vou estar faceando a peça, mas de maneira em que eu não vá até o centro, eu vou um pouquinho a mais que o centro para evitar aquela pequena rebarba, né, que nem foi informado na aula anterior. Como eu programaria? N20, G1 movimento linear, só que aí com velocidade controlada, e as coordenadas do ponto B, x-1, z80. F.1 é a programação da velocidade do movimento no eixo. Próximo movimento, né? Programar o movimento para o ponto C, é aquele ponto em que eu tiro a minha ferramenta da peça e alinho com o primeiro ponto a ser realizado o perfil lateral. N30,
G0, né? Não estou em contato com a peça. E a coordenada do ponto para onde deve ir a ferramenta, x24, z83. Vamos programar o próximo ponto, que é o ponto onde vai começar a fazer o perfil lateral, né? Minha ferramenta está parada ali no ponto C, então a gente quer que ela vá para o ponto D. Vamos programar. N40, G1. Observe que eu vou ter em contato com a peça, então velocidade controlada. X24, Z80, né? Só para a gente confirmar aqui, ó. Esse ponto, minha ferramenta está aqui, eu quero que ela venha para cá, estou programando esse ponto, né? O X é 24 porque, ó, o diâmetro aqui é 27. Eu sei que esse chanfre de 1,5 por 45. Então eu tiro o valor da medida do chanfre dos dois lados, né, que é 3, subtraindo 27. Então o diâmetro nesse ponto aqui é 24. E o Z80 por quê? Partindo da origem até onde vai se encontrar o meu ponto, eu tenho um comprimento de 80, tá? Só para dar uma relembrada. E aí com essa informação minha ferramenta sai do C e vai para o ponto D. Agora eu quero programar ela indo para o ponto E. N50, G1, X27, Z78.5. Com essa coordenada, minha ferramenta sai do ponto C e vai até o ponto D. Agora eu quero que ela vá para o ponto E. Observe que agora, ó, logo à frente eu vou ter um raio. Então esse ponto E vai ser um ponto onde vai iniciar o nosso raio. Vamos programar. N60, G1, X27, Z50. É a coordenada aonde eu vou iniciar o raio. Então minha ferramenta vai em movimento linear até aquele ponto, tá? Só para relembrar como a gente encontrou as coordenadas. Vamos lá. Em relação a X, ó, o diâmetro, ó, é o diâmetro de 27. Em relação a Z, o comprimento a partir da origem, ó, é 25 mais 15 mais 10 de raio, 50, tá? Agora eu vou programar essa interpolação, ó, que vai se finalizar nesse ponto. Observe que esse movimento aqui é um movimento anti-horário, né? Então ele vai ser função G2 e a coordenada que eu vou estar informando é onde finaliza, que é esse ponto aqui no final. E o raio que eu vou estar informando está aqui, ó, especificando na peça. Então vamos lá. Bloco 70, N70, lá. Movimento anti-horário, então função G2, né? Porque minha ferramenta é dianteira. Coordenada onde vai finalizar o movimento de interpolação, ou seja, X47, Z40, raio de 10. Vamos só compreender aquelas coordenadas que eu coloquei lá. Z47. Que nem já foi informado na aula passada, todas as coordenadas de X, elas são dadas sempre em diâmetro na programação de torno. Sendo assim, eu sei que aqui o diâmetro é 27. Mas eu tenho o 10 de raio e o 10 de raio do outro lado. Então, é um total de 20 em diâmetro. Com 27, então aqui o diâmetro vai ser 47. E Z, a partir da origem, eu tenho 25 mais 15, 40. Raio de 10, que eu informei para vocês o raio aqui, ó, raio de 10, tranquilo? Bem, a ferramenta está parada aqui, quero enviar ela para este ponto aqui, movimento linear, vamos programar. N80, G1, movimento linear controlado, coordenadas X50, Z25. Agora eu quero que ele vá para o próximo ponto,
né? No caso nosso aqui, ele está parado aqui, eu quero que ele vá para esse ponto aqui, ó, onde vai iniciar esse raio. Então eu preciso fazer um movimento linear, né, G1, e fazer com que ele pare neste ponto aqui, ó. E nesse ponto aqui, a coordenada x vai ser o que, ó? Diâmetro de 80 menos os raios, né? 3 daqui, 3 do outro lado, 6. E no caso aí do Z, partindo da origem até aqui eu tenho 25. Então é 25. Então vamos lá. N90, G1, X74, Z25. Com esse bloco, a minha ferramenta saiu do ponto que estava e se posicionou aqui. Agora eu quero fazer esse pequeno raio aqui, ó. E observe que esse movimento aqui é no sentido horário. Então ele é uma função G3. No caso nosso, torno dianteiro, tá? Então eu vou precisar da informação G3, da informação desta coordenada onde finaliza o raio e o valor do raio. Bem, coordenada dessa região onde finaliza o raio, no caso do diâmetro, olha lá, diâmetro 80, então x 80. No caso de z, eu tenho aqui da origem até aqui 25, então é 25 menos 3, né? Vamos lá programar. N100, G3, olha lá, sentido horário, x80, Z22 e o valor do raio, R30. Com essa informação, a nossa ferramenta saiu do ponto anterior e se posicionou ali, ó, no final do raio. Aí agora, seguindo as informações já trabalhadas nas aulas anteriores, né, vou retirar minha ferramenta levemente em ângulo e trazer para esse próximo ponto aqui. N110, G1, X80.5, Z21. E agora eu vou retornar minha ferramenta para o PTF. Vamos programar. N120, G0, não estou em contato com a peça, então eu posso usar o máximo de velocidade. X200, Z150. E aí está programado aí o movimento da ferramenta contornando toda essa peça aí, quando estivesse fazendo, por exemplo, um acabamento. Podemos agora também mostrar como seria programar essas regiões de interpolação daquela outra maneira, em vez de formar o raio, informar a coordenada da origem do raio, de onde está partindo esse raio. Vamos lá. Vamos apagar aqui o N70 e vamos programar ele usando o outro meio. Vamos ver o que mudou. Número do bloco, manteve. Função G2, manteve, né? Porque é um movimento ainda anti-horário, né? Pensando que minha ferramenta é frontal. Coordenada onde finaliza esse movimento, manteve ainda, né? A coordenada ainda é a mesma. A única coisa que mudou, em vez de R10, eu estou colocando a coordenada correspondente a da onde parte esse raio, né? O centro de uma circunferência imaginária. Vamos ver o próximo, né? O N100. Vamos apagar e vamos colocar. O que mudou? Bem, o bloco ainda é N100, função G3 ainda não mudou, é um movimento intra-horário. A coordenada onde finaliza também é o mesmo, lá, não mudou. A única coisa é que, em vez de informar o valor de R3, eu estou informando o quê? A origem de onde parte esse raio, que a gente pode encontrar facilmente fazendo conta. Mas também tem uma maneira, uma sacada prática, né? No caso aí de ferramenta dianteira, para achar essas coordenadas. No caso aqui, ó, se for uma função G2, tá? Uma função G2, o valor
do I vai ser sempre igual ao valor do X do mesmo bloco. E o valor do K vai ser sempre igual ao valor do Z do bloco anterior. Tá? Então, recapitulando, se a função for G2, I é igual a X do mesmo bloco e K é o mesmo do Z do bloco anterior. E se for uma função G3, o I, neste caso, ele é o mesmo do bloco do anterior, lá o X, e o K é o mesmo valor do Z do nosso bloco. Repetir novamente, no caso do G3, I do nosso bloco aqui é igual ao X do bloco anterior e o K do nosso bloco é igual ao Z do nosso bloco aqui. Deixo aqui também alguns exercícios para você tentar realizar já com a resposta, né? Programando utilizando o R, informando o raio, como também eu dou a opção de mostrar aqui, programando usando o IK. Um outro exercício aqui também, né? Na qual ele vai iniciar aqui, na qual eu mostro o bloco programado com raio ou ele programado com IK. Olha lá, programado com raio, programado com IK. Bem, espero que tenham gostado dessa aula, né? E aí estarei montando as próximas e postando para vocês. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.